Olá meninos, como vão? Tudo correndo bem? Todo mundo bem? Ninguém doente? Né? Ainda bem. Meninos, eu prefiro minhas aulas nesse formato aqui, porque a gente precisa escrever muito, né? São muitos cálculos, daqui a pouco eu começo a resolver os exercícios e dar exemplos, né? Então a gente vai precisar escrever muito. Então eu precisaria de um quadro, né? Até tem um quadro aqui, mas é um quadro pequeno, tá? Então eu vou preferir esse formato aqui, tá? Até porque desde quando entrou esse recesso aí, eu não faço a barba, eu não corto o cabelo, eu não tomo banho. Tô o homem das cavernas. Então, melhor esse formato aqui, né? Sem ninguém me ver. Eu posso dar uma aulinha aqui tranquilo, chinela havaiana, bermuda, camiseta. Ó, vamos lá então. Turma, razão e proporção. Razão e proporção é bem importante, tá? Porque isso daqui vai te dar uma base muito boa para resolver depois regras de três, né? Entrar na parte de porcentagem, tá? Vocês vão entender porque essa parte aqui vai ser importante só na porcentagem, pra gente poder fazer um curso de matemática financeira bem feito, tá? Então vamos para essa pequena introdução aqui. Bom, razão e proporção. O que é a razão? Tá? É uma forma de realizar uma comparação de duas grandezas. Tá? Se vocês quiserem até sublinhar essas grandezas aqui, ó. Então eu coloco sempre assim, eu gosto de vir com a parte teórica. Então você pode sublinhar isso aqui e chamar isso aqui de estrela. Então eu gosto sempre de trabalhar a parte teórica, pra vocês copiarem, fazer uma teoria aí bonitinho. Tá? Pra depois estudar, às vezes pega aqui, mas passa um dia, dois e esquece. Tá? Comparação entre duas grandezas. A razão entre dois números racionais, tá? Depois quiser dar uma pesquisada em racionais aí, tá? É importante você entender a sequência dos conjuntos numéricos. A e B com B diferente de zero, né? O que é um número racional? É um número que pode ser escrito como fração, é um número que pode ser escrito da forma P sobre Q, no caso com Q diferente de zero. Como eu estou comparando A e B, tá? Meu B tem que ser diferente de zero. Primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por zero. Tá? É o quociente entre eles. Galera, apareceu aqui razão, quociente. Para quem não tem muita intimidade, quociente é uma divisão, tá? Então a razão entre A e B é simplesmente A dividido por B. Essa partezinha aqui, grandezas, que a gente sublinhou, eu já coloquei aqui a definiçãozinha dela. Ó, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, contado. Tá? As grandezas podem ter seus valores aumentados ou diminuídos. Tá? Coloquei aqui alguns exemplos, né? Volume, tempo, massa, superfície, temperatura, velocidade. Então, tudo isso é exemplo de grandezas. Cada grandeza, pessoal, pode ser de dois tipos. Tá? Também defini aqui. Ó. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Um jeito fácil de entender isso aqui, da gente mostrar essa parte aqui do diretamente e do inversamente, é através da divisão, tá? Divisão, vocês já vão entender. E aqui na inversamente, multiplicação. Bom, o que eu quero dizer com divisão e multiplicação? Vamos pegar, por exemplo, o número 5. Tá? Vamos chegar ao 5 através de uma divisão. Tá? Vamos pegar 10 dividido por 2. Se eu pegar 10 e dividir por 2, dá 5. Mas vamos fazer o seguinte agora. Eu vou aumentar esse 10. Eu vou pegar esse 10 e vou subir ele para 20. Tá? Multipliquei por 2. 10 dividido por 2 deu 5. Se eu quiser que continue dando 5, só que agora eu aumentei para 20, o que eu tenho que fazer com o meu denominador aqui, com a parte de baixo? Eu vou aumentar ou vou diminuir? Eu vou precisar aumentar. Se eu aumentei meu número de cima, se eu quero que continue dando 5, eu tenho que aumentar o meu número de baixo. Então, como aqui eu multipliquei por 2, aqui eu também multiplico por 2. Então, por que é diretamente? Porque quando uma grandeza aumentou, a outra também aumentou. Então, se eu aumento o numerador, eu tenho que aumentar o denominador. Daí eu vou chegar aqui 20 por 4
também é 5. Na multiplicação, isso já não ocorre. Por exemplo, vamos pegar um número aí maior, vamos pegar 200. Que agora é multiplicação, fica mais fácil pegar um número maior. Como que eu chego no 200? Vamos pegar aqui 100 vezes 2. Se eu fizer 100 vezes 2, eu chego em 200. Mas vamos fazer o seguinte agora. Eu vou diminuir. Eu posso aumentar também, tá? Mas nesse caso eu vou diminuir, que fica mais fácil. Eu vou pegar esse 100 e vou diminuir para 50. Então o que eu fiz? Eu dividi por 2. Se eu quiser que continue dando 200, o que eu tenho que fazer com esse 2? Aumentar ou diminuir? Ó, lembra o seguinte, que do 100 para o 50 eu diminuí. Se eu diminuir do 2, se eu dividir também por 2, daria 1. Não daria mais o 200 aqui, porque 50 vezes 1, 50. Então, quando eu abaixo 1, eu tenho que fazer o que com o outro? Eu tenho que aumentar. Então, de 2, eu tenho que subir isso para 4. Porque 50 vezes 4 dá 200. Então, a multiplicação, a gente tem um exemplo de inversamente proporcional. Porque quando um abaixa, o outro tem que subir para manter o valor que eu fixei. Aqui 5, ó. Aumentei o 10 para 20, ele aumentou. Do 2 para o 4 também teve que aumentar para manter o 5. Então aqui diretamente, porque o que aconteceu com esse também aconteceu com esse. Valeria no caso da divisão, né? Se eu divido isso por 2, dá 5. Aí eu teria que dividir esse também por 2, daria 1, 5 por 1, 5, tá? Então vale multiplicar ou dividir. Para fechar essa partezinha teórica aqui, então, regra de 3. Galera, o que é regra de 3? É um método de resolução de problemas que envolvem grandezas proporcionais. Então, a gente vai ter um probleminha. Primeira coisa, a gente analisa se as grandezas do problema são diretamente ou inversamente, né, porque elas vão envolver essas grandezas. O mais importante é essa identificação aqui. Depois a gente monta aquela regrinha lá que a gente conhece. Então, voltando aqui, né, o que eu posso colocar nessa razão aqui, uma maneira resumida? Ó, você simplesmente, então, pode vir aqui e colocar que razão é o quociente entre duas grandezas vou colocar embaixo aqui, grandezas. E o que é a proporção que a gente ainda não tinha comentado? A proporção nada mais é que a igualdade entre razões. No caso, duas razões, né? Razão é o quociente entre duas grandezas e proporção é a igualdade de razões. Só isso, simplesinho, tá? Eu já vou partir para os exemplos, ok? Próximo vídeo, então, a gente já vai resolver alguns exemplos para vocês verem como é que funciona. Até mais.